Amém. 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 Eu acredito que entrou agora foi a Maiara. Boa noite, seja bem-vinda. Bom, irmãos, há muito tempo eu não faço uma pergunta, logo de início, né, nas reflexões, mas hoje eu vou fazer e você fica à vontade para responder, escrevendo, falando. Quem é aqui que está presente conosco hoje que gosta de um abraço apertado, bem caloroso? Eu gosto. Ele aí fala assim, a chilena não vale, mas tá bom. Silene, já que você falou que gosta, por que você gosta de um abraço bem apertado? Eu gosto de um abraço bem apertado porque eu sinto que me faz a conhecer aquela pessoa mais do além, mais do que eu posso ver, posso senti-la, né? Quando eu dou um abraço na minha veinha, na minha Shirley lá, que eu tô com saudade, o meu cunhado, né? E uma amizade, né? De uma pessoa assim, bem perto do Júlia, né? Ou até uma pessoa que não conheço, me faz conhecer aquela pessoa mais do além, né? O amor daquela pessoa por mim. Amém, que bom. Então, a gente se sente, né, conhecemos mais, aproximamos mais e sentimos até que se importa, né, que é um abraço caloroso, demonstra que você realmente se importa com a pessoa. Mais alguém? Acho que o Joel levantou a mão. Você gosta de um abraço apertado, Joel, caloroso? Eu não levantei a mão não, mas eu gosto muito, viu? Gosto muito. Por quê? Porque eu sinto assim que a pessoa me ama de verdade, né? Existe duas pessoas que têm um abraço diferente. Na verdade, uma já faleceu, que é uma tia da Marileide, que ela abraçava a gente assim, você sentia que o abraço dela era aquele abraço de amor mesmo, que de muito carinho. E o outro é o irmão Ivan. Irmão Ivan, ele dá um abraço na gente que você precisa ver que maravilha. A gente sente a presença de Deus através do abraço dele. É bom demais. Eu já experimentei o abraço do Ivan. Exatamente, é assim mesmo. Edivaldo? Então, assim, eu mais abraço que sou abraçado. Mas gosto Que também bom. de ser abraçado. Eu geralmente costumo, em toda congregação que eu vou, sempre abraçar e às vezes também, né, um ósculo santo, né, Sérgio? Nos irmãos, nas irmãs, né? Mas tem uma pessoa que tem um abraço diferente, né? Que é uma tia minha, que quando. Acho que a gente demora muito tempo para se ver, que ela, quando gruda em você, não quer soltar mais, né? E é como o Israel falou, né? Sabe aquela coisa sacode você, mano? E começa a rir e chorar junto, que é diferente, né? É a maneira dela, né? O jeito dela, né? Mas todo abraço, quando é sincero, a gente vê, né? Hoje, né, Joel, a gente que tem neto, tem que tomar cuidado que eles vêm correndo e pulam em você. Se você não estiver esperto, eles te derrubam para trás, uns pulos que eles dão e gruda no teu pescoço assim, é maravilhoso, é muito bom o abraço. É verdade. É um abraço caloroso, um abraço apertado. Ele é muito gostoso e tem situações que até traz alívio. Tem momentos que traz até uma cura, porque eu vou falar de uma pessoa, meu filho. Toda vez que eu falo do meu filho, eu falo com muita alegria, com muita gratidão e com muito orgulho. De vez em quando ele levanta, talvez num sábado, que a gente mais se vê no sábado, ele vira e fala assim, ô Xará, me dá um abraço aqui. Ele me pede um abraço. E ali eu vou, abraço ele, e ele fica ali um tempo. Eu sei que ele está querendo, está precisando, não só do abraço, mas de um pouco mais de atenção. Como a Chilene falou, conhecendo um pouco mais, aí você realmente se importa, você... E ele fica, como o Edivaldo já falou, se não falar, ô, chega, ele fica grudado ali. Mas tem momentos também que ele está tão para baixo, que ele chega com a mesma voz, ô Xará, me dá um abraço aqui. Aí você abraça,
E há momentos em que a lágrima desce, que o choro vem, mas quando saímos ali ou vamos dar uma volta, então você sente, né, que ajudou, cooperou, contribuiu com algo mais. Então, é como a Chilene falou, né, vai além de só um contato físico, mas precisamos. Mas alguém quer falar sobre um abraço, um toque, um gesto, alguma coisa assim? Um abraço, às vezes, não precisa nem de palavras, né? Vai, quando você abraça a pessoa, assim, Exatamente. se abraçar, parece que você sente o coração do outro, assim, é muito bom, é confortante, não precisa nem de palavras, só um abraço mesmo já pra gente. É muito bom poder abraçar, né? Isso, e os dois corações ali. A gente até Domingo eu sente, tive, às vezes, né? Exato. domingo eu É tive a muito bom. oportunidade de abraçar a Tatiana. Muito Várias. bem. Que bom. Verdade. Sérgio? Engraçado vocês estarem falando sobre isso agora, né? Eu estava refletindo sobre algumas questões emocionais, né, psicológicas da semana passada, até para um aconselhamento aí para uma família que a gente tem dado aqui. E interessante, né, irmãos? Você abraça alguém que você está com raiva, né? Você abraça com alguém, por exemplo, no momento da raiva, você consegue abraçar uma pessoa, né? Quando aquela pessoa te aborreceu ou você aborreceu ela, né, o abraço, ele acima de tudo, ele é um momento de paz. Pode até ser que não seja tão concentrado, mas mostra que você tem paz com aquela pessoa, né? E aí, é claro, né, se aprofundando numa emoção. Eu imagino o dia que eu for abraçar o irmão Edivaldo, né, que eu chegar em São Paulo e der um abraço nesse irmão, né, e chegar lá abraçar o irmão Joel, né? Lembro dos abraços do Havaí, e olha que legal, né, quando a gente pensa que o abraço, por pior que ele seja, é um abraço de que está tudo bem entre você e aquela pessoa, né? Ninguém abraça com quem está bravo com outra pessoa. Na hora da raiva, você não vai abraçar, né? Se eu estou chateado com a Chile, com alguma coisa, a única coisa que eu não quero é abraçar ela, entendeu? Mas o abraço, né? Porque abraçar uma pessoa contra a vontade é horrível, né? Isso mostra a importância de você abraçar, porque ele significa que está tudo em paz com aquela pessoa, no mínimo, né? E quando você abraça alguém com amor, e no Nordeste, eu aprendi meu perfil comportamental já é de grudar, né? Eu já sou bem sinestésico, né? Eu gosto de abraçar, de tocar as pessoas, é do meu perfil. Mas no Nordeste é que eu aprendi muito essa questão do abraço na congregação, né? Na Boa Vista. E muitas vezes, assim, eu vou abraçar, cada pessoa se abraça diferente, né? Quando eu abraço meus filhos, eu fico cheirando eles, né? O pescoço, a cabeça. Eles podem até estar suados, né? O havaizinho pode estar até suado, mas como é gostoso você abraçar e cheirar, né? Dar um cheiro, né? No Nordeste fala muito de Exatamente. cheiro, um beijinho. E eu fico imaginando quando você abraça de saudade, né? Eu vou filmar o próximo abraço da Chile e da Chilene quando elas se encontrarem, né? Vocês vão ver, porque eu me lembro muito bem do último abraço delas, né? Então, tem um abraço de saudade, tem um abraço de perdão, né? Tem todo tipo de abraço. Só não vai abraçar quando existe inimizade. E a gente tem que fugir de inimizade, senão nunca vai ter abraço. Ô, Sérgio, Exato. eu ia só falar, viu, Havaí, assim como o Sérgio falou, quando eu tô com raiva da filha, eu não abraço. Mas quando passa, aí vem cá, me dá um abraço. Mas aí o abraço é mais apertado, né? Desculpa, vai, quer dar um abraço? O abraço é mais aí gruda mesmo, não quer soltar. Chilene, levantou a mão? O meu cunhado só fez me lembrar de algo. Bom, o meu abraço da Shirley é tipo a telenovela, né? É bem dramático mesmo. E outra coisa que ele falou foi interessante, porque de você não gostar, abraçar alguém quando tá com raiva, né? Faz uns dias atrás, eu estava falando com o Brian, né? Perguntei a ele que tipo de castigo sua mãe te dava quando você brigava com suas irmãs, que ele tem duas irmãs. Ele falou, ai, nossa, o pior castigo ela fazia a gente se abraçar ou dar a mão e ficar lá dando a mão, se abraçando por 20, 30 minutos.
E se o abraço não se via de verdade, aí quando ela notava que o abraço não se via assim verdadeiro, aí é quando eles ficavam mais abraçados. Que castigo, né? Me fez lembrar disso. Exato, minha mãe fazia isso também. E a gente até ajoelhava, quando a gente brigava entre nós, que era 6, 5 homens, ajoelhava abraçado. Aí era doído, como o Sérgio falou, estava um querendo morder o outro, mas tinha que abraçar. Irmãos, mas olha só, o Sérgio falou uma outra palavra, eu falei do abraço, só para descontrair, mas ele falou uma outra palavra que é o que a gente vai ver essa noite, que tem a ver com tocar nas pessoas. Porque quando nós falamos de Jesus, nós falamos de tantas coisas que Jesus fez, tantas coisas que Jesus ensinou, mas tem uma coisa que Jesus fazia e fez, né? Hoje, e teve algumas pessoas que tiveram o privilégio, né, como os apóstolos, estiveram ali, Jesus, durante 3 anos inteiros, 3 anos e pouco, ao lado de Jesus, tiveram a oportunidade para abraçar Jesus o quanto eles quisessem. E algumas pessoas tiveram a oportunidade de serem tocadas por Jesus. E toda vez que Jesus... Oi. Desculpa te interromper aí, mas acho que você não viu. Acho que a irmã Irene queria falar. Não sei. Pode falar, irmã. Não, eu que apertei o fonezinho aqui sem querer, tá bom? Fica tranquilo, pode prosseguir. Esquenta não. Querendo falar, só levantar a mão ou abrir o microfone e falar também, tá? Pode fazer, fica tranquilo. Obrigado. Então, tá bom. Então, assim, e é verdade, algumas coisas que falamos aqui já, eu sei que tem momentos, como o Sérgio falou dos filhos, de sentir o cheiro, mas também nós sentimos a angústia, a tristeza, o momento que você agora tem que deixar aquele abraço, aquele aperto de mão, aquela mão no ombro e sair para a rua fora. Às vezes nós estamos no centro de Juiz de Fora e ali a gente se abraça sem problema nenhum, porque precisamos. E é interessante que Jesus, toda vez que ele passou na vida de alguém, não importa a situação que a pessoa estava enfrentando, Jesus, ele sempre fez a diferença, com palavras, com gestos, com atitudes e com seus toques. Há várias passagens que mostram Jesus fazendo vários tipos de milagres, trazendo vários ensinamentos, fazendo muitas coisas, mas também há passagens que mostram as mãos de Jesus trazendo alívio para algumas pessoas, as mãos de Jesus transformando vidas de pessoas. E por isso que quando eu falei assim, poxa, os apóstolos tiveram o privilégio de estar ao lado de Jesus. Então, quando o Sérgio encontrar com o Edivaldo, então, é um momento de aproveitar o abraço, o toque, o andar lado a lado, porque são momentos únicos. E são momentos que vão ficar registrados até hoje, né? Joel, eu, Ivan, Edivaldo, comentamos da minha passagem lá em São Paulo. E já estamos contando as horas para voltar e estar com os irmãos novamente. Não só pela hospitalidade, mas por esse amor transmitido, um abraço, num sorriso, num toque, num gesto. E Jesus, ele fez isso. Tem uma passagem que nós vamos ler essa noite, mas eu lembro de algumas que Jesus tocou e fez com que as pessoas tivessem uma vida melhor, como o cego, lá de Marcos, capítulo 8. Jesus toca nele, ele volta a enxergar. Então, tem momentos que um toque na vida das pessoas ou nas pessoas vão mudar completamente o dia dela. Hoje foi tão gostoso minha manhã, né, assim, foi mais ou menos 1 hora e 40. Eu fui com minha mãe tirar sangue e Denis foi comigo. Aí a gente fomos para uma lanchonete, só que do outro lado da rua eu vi as duas sentadas. Aí eu corri para lá. Então sentamos ali, fomos. Só que na hora que eu tive que despedir, eu tive que abraçar para mim ir trabalhar. A vontade de ficar era maior do que de ir trabalhar. Então, assim,
são coisas que a gente não pode perder, momentos que a gente não pode deixar passar. E Jesus, ele faz isso na vida das pessoas. Teve uma outra situação em que havia uma viúva e ela tinha perdido seu filho. E olha que interessante, Jesus toca na esquife, ou no caixão, e a criança volta à vida. Vai ter momentos que você já está tão para baixo, tão triste, sem nenhuma expectativa, sem nenhuma esperança. Aí chega o Joel, ou melhor, chegam os irmãos e te dá aquele abraço caloroso. E o sorriso volta, o ânimo volta, a alegria volta, a vontade de viver volta. Precisamos, irmãos. Eu vejo muitos irmãos falando sobre o que chamou atenção na Igreja de Cristo, foi a receptividade, ou uma igreja calorosa, esses abraços apertados, esse sorriso, essa festa que fazíamos quando os irmãos chegavam, né? Passou da porta para dentro, sempre sorriso, uma recepção tão amorosa. A gente não pode perder isso, porque isso vem de Jesus, vem dos apóstolos, e isso é a marca, né, da Igreja do Senhor. Tem uma passagem que nós vamos ler, ela está em Marcos, capítulo 1, mas se alguém quiser comentar alguma coisa, antes da gente ler o texto, Marcos, capítulo 1, é mais um toque de Jesus que vai mudar completamente a vida dessa pessoa. E há momentos que a gente está tão isolado, tão sozinho, que aí chega alguém e, acredite, irmãos, o toque tem que ser físico, você tem que sentir, tem que apalpar. A gente recebe muitas mensagens, grande abraço, abraços fraternos e tal. É gostoso demais da conta. Mas você ter um abraço apertado do irmão, da irmã, dos irmãos, nem se compara. Então, assim, manda lá as mensagens, escreve no finalzinho abraços fraternos, mas quantas horas para chegar lá e abraçar a pessoa, que faz falta. E cura, e revigora, alivia, traz como a irmã Irene falou, e a Shirlene, né? Você demonstra o quanto você se importa, você ama e você vai mais além do que imaginava. Alguém quer comentar alguma coisa? Senão nós vamos ler o texto. Só falar que ontem, né, provavelmente o Paulo, né, na aula de ontem, né, Sérgio, deve ter dado um abraço bem forte lá, e quando, como é o nome do rapaz? Eutico, é isso, não, que caiu da janela? E assim, quando o Paulo ressuscita ele provavelmente deve ter abraçado. Estava pensando nisso, eu estava pensando exatamente nisso, né? Olha que coisa, hein? Ele deve ter falado assim, não, vou te dar um abraço aqui de gratidão, né? E você falando aí, né, Jesus, né? Mas vai lá, entra no texto aí pra gente. Não, pode comentar aí, Sérgio. Você ia comentar do que você estava pensando? Fica à vontade. Não, eu estava pensando exatamente o que o Edivaldo estava falando, são 2 abraços que ele deu ali, né? Um abraço para a vida, né? E um abraço para a morte, né? Lá. Morte no bom sentido, né? Porque Paulo abraça para a vida Eutico, né? Mas se despede dos irmãos lá, porque ele não estaria mais com aqueles irmãos em breve, né? Em breve, né? Porque na glória, sim. Então, como o abraço aparece, né? Estava pensando nisso. Eu e o irmão Edivaldo pensamos juntos aí. Amém. Mais um motivo para se abraçarem quando se encontrarem. Pensamentos em sintonia. Irmãos, olha só, em Marcos capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 40, mas eu quero, a partir do versículo 39 para frente. Mas eu quero ler o primeiro versículo desse capítulo, na versão que eu tenho lido. Eu tenho estudado várias versões, e essa versão aqui, ela é tão bacana, é um fácil entendimento. Versículo 1 dessa versão diz assim: aqui começa a maravilhosa história de Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Achei interessante porque realmente Marcos começa a falar isso nas outras versões, né? A boa notícia, as boas novas, aqui começa. E outra coisa muito interessante, no versículo 11, versículo 10, no momento em que Jesus saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito Santo na forma de uma pomba descendo sobre ele.
Olha que bacana. Uma voz do céu disse: você é meu filho amado, você é a minha alegria. E Jesus é a alegria de Deus. E em outras versões fala, né? Você me compraz, você me dá muita alegria. E é exatamente isso que nós precisamos entender e perceber de Jesus, porque Jesus ele faz toda a diferença na vida daqueles que o recebem. Que bom poder falar com as pessoas de Jesus, a respeito de Jesus, com alegria, com sorriso, porque Jesus é maravilhoso. Eu achei muito bacana essa introdução de esse versículo 1, né? Aqui começa a maravilhosa história. E quando você começa a ler a respeito de Jesus e começa a passear com Jesus, é como a gente está fazendo lá em Atos, a gente começa a caminhar com os apóstolos, e começa a caminhar com Paulo, e começa a caminhar com os irmãos e a igreja. Você, puxa vida, eu faço parte dessa história. E aqui agora a gente conhecendo um pouco mais da história de Jesus. E nós vamos ver que alguém vai pedir Jesus algo e Jesus vai tocar nessa pessoa. Outra coisa que nós precisamos aprender rápido, irmãos, e graças a Deus a igreja do Senhor tem essa facilidade, é estar sempre realmente se importando, de novo, as palavras da Shirlene e da Irene, da irmã Irene, é se importar, é amar, é se entregar pelas pessoas. Não importa, abrace, abrace forte, porque elas precisam, nós precisamos. Porque tem momentos que você está como eu, está como o Denis, que é aqui do meu lado, precisando de um abraço forte. Aí você fica ali, na expectativa. As pessoas também. Pode falar, Tatiana? Não. Eu não ouvi, mas tá bom. entendi. Ah, então tá bom. Beleza. Versículo 39 diz assim, do capítulo 1 de Marcos. Por isso, depois de Jesus, né, ter sido batizado, ele passou a ensinar, passou a curar as pessoas, aí muitas pessoas iam até Jesus. Teve uma mensagem que ele fez, que o auditório ficou admirado pelas palavras, e Jesus começou a sua história assim, abençoando, curando, ensinando, e chega aqui no versículo 39, diz assim: por isso, ele viajava por toda a província da Galiléia, pregando nas sinagogas, libertando muitos dos poderes dos demônios. Uma vez, um leproso veio, ajoelhou-se diante dele e suplicou-lhe que o curasse. Se o senhor quiser, pode me curar, pedia ele. E Jesus, levado pela compaixão, tocou nele e disse: sim, eu quero, seja curado. Imediatamente a lepra desapareceu e o homem estava curado. Olha que interessante. Jesus já começou o ministério dele, ensinando, pregando, fazendo seus discursos, curando as pessoas, expulsando os demônios. Agora chega um leproso. Nós já ouvimos uma lição com o Sérgio, com o Edivaldo, como que era a situação do leproso. Ele vivia isolado e tinha que ficar fora da cidade. E ele agora vira para Jesus: se o senhor quiser, pode me curar. Será que ele imaginou? Será que passou na cabeça dele? Eu, né, não, o texto não diz, mas pela história de como tinha que ficar o leproso, ele nem esperava. E Jesus toca nele. Jesus fez mais do que ele pediu. Ele pediu a cura da sua doença. Jesus não só cura a lepra, mas aquela pessoa sentiu-se amada. Porque Jesus vai e toca uma pessoa que estava com lepra, que era considerada impura. E ele fica curado no mesmo instante. Eu não sei o que impede, ou o que levaria você a não dar um abraço caloroso em um irmão, uma irmã, uma pessoa, mas Jesus nos ensina essa noite, nesse momento, as pessoas precisam sentir amada, não só por palavras, mas por gestos, por ações, por atitudes.
São poucos versículos, a gente vai ler até o finalzinho, porque Jesus dá uma ordem para esse moço, e ele não faz o que Jesus falou, e é interessante porque, poxa vida, imagina o tempo que ele ficou ali isolado, e agora o toque de Jesus traz ele de volta à sociedade, traz ele ao convívio de outras pessoas. E às vezes você vai encontrar, nós vamos encontrar pessoas assim, solitárias, mas depois do seu toque, depois do sua demonstração de amor, aquela pessoa vai sair gritando para os quatro cantos o quanto foi abençoada, e o quanto foi que o seu gesto fez a diferença na vida dela. Olha o que Jesus fala com ela. Jesus então disse energicamente: vá pedir para o sacerdote que examine você. E eu lembro que o Edivaldo falou sobre isso também numa das aulas. Por que ir no sacerdote? Não pare pelo caminho para falar com ninguém. Leve com você a oferta que Moisés mandou, que um leproso apresente, a fim de que todo mundo tenha a prova de que você está novamente bom. Mas enquanto o homem seguia pelo caminho, começou a gritar a boa nova que ele estava curado. Por isso, grandes multidões logo cercaram Jesus. Ele não podia entrar publicamente em qualquer cidade, tendo que ficar fora dos lugares desertos. E de toda parte vinha gente encontrar com ele ali. É muito bonito, irmãos, é maravilhoso quando nós conseguimos entrar na história e fazer parte dela. Imagina as pessoas chegando até você por causa do seu amor, por causa da importância que você dá a outras pessoas, por causa do seu tempo que você tira para estar com aquela pessoa, por causa da responsabilidade que você tem de levar as pessoas, como o Sérgio acabou de falar agora de aconselhamento, uma cura emocional, espiritual, e entregar nas mãos de Deus para que seja feita a cura física, segundo a vontade de Deus. E esse homem nos ensina uma coisa, Jesus ensina tantas coisas, mas esse homem ensina uma coisa muito bacana também, né? Se o Senhor quiser, pode me curar. E Jesus quis, Jesus curou. Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar minha vida. E o Senhor quis e mudou. E algumas vezes vamos para Jesus e pedimos Jesus que nos transforme. Tem alguns irmãos e irmãs que até já intitulam, né, os nossos encontros como terças transformadoras, porque permitiram e permitem que Jesus transforme. Olha que interessante, quando você demonstra o quanto você se importa com uma pessoa, como a Shirlene disse no início, você já parou para pensar o bem que você causa àquela pessoa, dando aquele abraço demorado, caloroso? Quantas coisas você faz na vida daquela pessoa naquele instante, virar de ponta cabeça? O sorriso, o alívio, a cura emocional, ela acontece. Às vezes ficamos preocupados com o material e o físico, mas tem tantas coisas que estão na mente e no coração, e um simples gesto muda tudo. É como a gente fala, ou nós ensinamos, nós temos dois ouvidos para ouvir, e tem pessoas que querem alugar, querem estar, querem aproveitar, querem desfrutar dessa habilidade que você tem de ouvir. Todas essas palavras, para mim, não é problema, porque é tão bom quando alguém quer conversar com você e você está pronto. De vez em quando tem um irmão que liga para mim ou manda uma mensagem, tem um tempinho para falar agora? Pode até não ter, mas a gente faz um tempinho acontecer. Porque quando a pessoa te chama para uma conversa, ela está querendo um pouquinho da sua atenção. E quando você e eu abrimos esse espaço, nós não só damos a atenção, mas nós estamos dizendo, você é importante para mim. E é o que Jesus nos ensina.
Ele quis, ele tocou, ele curou, e ele mudou a vida daquele homem para sempre, como mudou a minha e mudou a sua. Eu espero, irmãos, que nós possamos e que nós tenhamos aprendido. Como nós falamos na abertura, a diferença que um abraço faz, mas nós vimos agora que tem pessoas que vão precisar, ou que precisam, de um toque seu. Hoje nós oramos por algumas pessoas que estão enfermas. Imagina a diferença que é de irmos lá e orar com a pessoa, para aqueles que podem, aqueles que têm acesso. Oramos perto de algumas pessoas que oramos por ela todos os dias, mas já tivemos a chance de ir lá, ou aproveitamos a oportunidade de ir e orar junto, de mãos dadas, abraçados, derramando lágrimas, com a pessoa, que nós possamos aprender com Jesus. De fato, tocar na vida das pessoas, não só com as palavras, mas com as mãos, com os braços. Gaste, não é gastar, invista seu tempo para com as pessoas. O pedido de oração, nós vamos estar sempre orando, mas a diferença vai fazer e vai acontecer quando eu e você formos até a pessoa e tocar nela. Ela vai sentir o quanto é importante e amada, não só por você, mas principalmente por Deus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos refletir sobre os toques de Jesus, as palavras de Jesus. Eu sei que poderíamos tirar várias lições aqui, como a questão do sacerdote, como a questão de examinar, mas o mais importante dessa noite, Jesus teve compaixão e tocou nele. Tenha compaixão. E outras versões falam, tenha misericórdia de mim. Em outras versões, tenha compaixão das pessoas e se importe e toque na vida delas para que sejam transformadas pelo seu amor por elas e principalmente pelo amor de Deus por elas. E como o Sérgio disse na oração, que a pior das doenças, que é o pecado, sejam por Deus perdoadas através de um novo nascimento. Fique à vontade para os comentários. A Tatiana está com a mão levantada ainda, quem sabe ela vai falar agora. Mas fique à vontade, irmãos. Podem comentar, podem corrigir, podem acrescentar. As irmãs podem ficar à vontade para falar também. Chilene, Shirley, Irene. Fala, Edivaldo. Isso aqui dá ter língua solta, né? Falar demais. E que você não quer falar, a pessoa fala, vai lá, fala aí. Então, esse é um dos milagres, né? Os 10 leprosos, quando Jesus curou, né? Não foi como esse aqui, que foi uma cura instantânea, né? A gente vê que Jesus tem poder para fazer do jeito que ele quiser, da maneira que ele quiser, como ele quiser, né? E uma outra coisa interessante aqui é se tu queres, né? E infelizmente, algumas pregações de hoje em dia é eu exijo, eu determino, né? Senhor, eu não aceito, né? Enfim, né? Mas a questão da lepra, né? Realmente a pessoa tinha que ficar afastada, né? Por questões higiênicas, né? E tudo mais. E a pessoa também era uma enfermidade contagiosa, né? Mas aqui o problema que Jesus vê era no coração daquelas pessoas que não era, eles não se aproximavam daquela pessoa, não era só pela enfermidade, porque os judeus viam num enfermo, viam numa pessoa desse sentido, que era uma pecadora, né? Eles viam, né, que você é um cheio de pecados, você, né, enfim. E a pergunta para nós é, você teria coragem de abraçar um ex-leproso? Será que já está curado mesmo? Será que, né? Será que Jesus curou mesmo, né? Mas tinha todo aquele processo da velha aliança, né? Acho que ele tinha que se apresentar aos sacerdotes para purificação, aquela coisa toda. Mas eu fico me perguntando, será que alguém, depois que visse esse rapaz, eu falei, não, é você mesmo? Não, espera um pouquinho aí, vai para lá, né? Então já tinha essa coisa, a pessoa sofria muito, já sofria com a enfermidade e com a falta de um abraço, como você colocou aí, né, vai, com uma falta de que ninguém, né, às vezes as pessoas tinham compaixão, mas botava de longe lá a comida, a coisa toda, né? E imagina viver assim, né? Então, quando uma pessoa dessa, quando ele
é curado, e aí Jesus pede para ele fazer lá o rito da purificação. Não, aí ele já soltou a língua para todo mundo, já saiu falando, porque ali ele ia atrapalhar, não era o momento que Jesus queria ainda que fosse falado, né? Porque aí, né, ia atrapalhar o ministério de Jesus. Jesus agora já não tem mais paz, onde chega a multidão. Mas, enfim, realmente, foi isso que Jesus fez conosco, né? Ele nos livrou da lepra do pecado. Nós éramos merecedores da ira de Deus. E hoje, Jesus, né, nos apresenta diante do Senhor, né, limpos, purificados, né, de todo o nosso erro, de toda a nossa falha. Então, é maravilhoso, né, o toque de Jesus na nossa vida. É demais. Sérgio? Imaginando a cena, Jesus tocou naquele leproso, né? E é interessante o efeito de Jesus estender a mão e tocar no leproso. Eu tenho quase certeza, né, de que quando Jesus estendeu a mão para tocar nele, eu acho que muitas pessoas ficaram com aquela, sabe, aquela arrelia, aquela agonia de ver, né, porque dava agonia de ver um leproso. Imagine ver alguém tocando no leproso, o mestre, né, o Senhor, o Messias, né, ou aquele que estava ensinando a Bíblia, o rabino, né, como muitas pessoas consideravam ele assim também, mas imagine a cena, né, que Jesus, diante daquele homem, fez aquilo que mais deixariam as pessoas agoniadas, estender a mão e tocar no leproso. E talvez algumas pessoas perderam o mais importante, né, que através daquele toque, Jesus estava limpando aquele homem. E provavelmente alguns viraram o rosto, né, de tanta agonia de ver, mas tocar naquele homem, e provavelmente perderam, né, perderam aquela cura instantânea, como o irmão Edivaldo bem destacou aí. Muito importante isso, porque às vezes a gente fica colocando isso, fazendo uma analogia, às vezes a gente tem agonia de ver certas pessoas na igreja, né, ou certas pessoas na live, ou certas pessoas que você sabe que do pecado dele, entende? Às vezes a gente fica agoniado de ver certas pessoas, mas aquela pessoa aqui na igreja, né, mas e o passado dele, né, e está perdendo a chance de ver a transformação que Jesus fez na vida daquela pessoa. Isso não está muito longe da gente, né? E infelizmente tem algumas pessoas que ainda não entenderam o amor de Cristo e sentem aquela arrelia, aquela aversão por ver alguns pecadores no nosso meio. Aí às vezes a gente olha para um irmão, sabe do pecado dele, e quando ele vê ele numa live, ou ele fazendo uma oração, ou ele lá tomando a ceia, a pessoa fica, nossa, não acredito que ele está aqui. Né? Existe isso, sabe, irmãos? Existe isso. E é a mesma coisa do que a gente está vendo aqui. E a gente tem que entender, né, por que Jesus comia e bebia com pecadores. Essa era a pergunta dos fariseus. E muitas pessoas podiam perguntar, mas por que Jesus toca num leproso? Por que nós recebemos certos irmãos de novo conosco? Por que aquela pessoa está conosco tomando a ceia? E mais profundamente, por que aqueles cristãos estão abraçando aquele pecador, aquela pecadora? Já que a gente está falando em abraço. Irene, depois Joel. Não fica longe, uma situação que a gente viveu recente, né? Na pandemia do Covid, gente, como era terrível, né? Você não poder tocar, você não poder abraçar a pessoa, é muito triste. É muita gente. Quem viu aqui em casa, eu tive Covid, meu marido teve, minha neta aqui dentro com a gente, e a gente, cada um num cômodo, sem poder se tocar, sem poder, aquele desespero, aquela usação de álcool constante, foi muito triste. A gente, quando falou da lepra, eu lembrei, falei, gente, o Covid ficou uma coisa assim, bem parecido, porque você não podia tocar, não podia abraçar, foi um período muito triste, muito difícil, né? Mas graças a Deus passou, né? Ainda tem muito ainda acontecendo, mas já é umas coisas mais leves.
Mas é muito triste mesmo, viu? A gente não poder tocar, não poder abraçar, ficar tudo longe, cada um num cômodo, é muito triste. A gente sentiu na pele que esse leproso passou. Na época do Covid, a gente sentiu isso na pele. E eu me senti, você falando, aí eu parei e pensei, falei, gente, a gente vivi isso aqui, mas graças a Deus é uma coisa mais leve, mas mais ou menos é isso aí. A gente não poder tocar, não poder abraçar, estando dentro do mesmo teto, cada um num lado, né? É muito triste, não é fácil, não. Então, a gente tem que refletir bastante. Mas a hora que a gente cura, que a gente fica bem, a gente quer abraçar, quer fazer tudo que aquele tempo, né? Que geralmente era 10 dias, daqui uns 15 dias, né? Distante um do outro. Mas, graças a Deus, tudo isso passou, né? Então, a gente tem que agradecer muito a Deus mesmo e andar nos caminhos do Senhor para Ele nos cuidar e nos livrar de todo mal, né? Amém. Fácil. Joel? É interessante essa passagem onde o leproso fala, se queres, né? E Jesus imediatamente falou, quero, né? Eu vim para isso. Eu vim para salvar a humanidade. E esse ato de Jesus aqui chegou até nós, né? Nós dobramos nosso joelho e, Senhor, se queres nos salvar, Jesus falou, quero. E nós estamos aqui, pronto, né? Pronto, esperando o nosso Salvador. E com certeza que nós somos purificados. Que o nosso destino de sofrimento, de abandono, ficou tudo para trás. E hoje ele alerta cada dia mais, né? Para a sua vinda, para que nós que fomos purificados não voltemos atrás para perder a bênção. É uma passagem muito linda. Obrigado, irmão Avaí, por ter escolhido uma passagem onde fala muito do amor de Jesus, da misericórdia dele, que a misericórdia dele não ficou só no passado, continua hoje na vida de todo aquele que quer entregar a sua vida para ele. Né? É isso, irmão. Amém, Joel. Eu que agradeço. É verdade, Jesus faz a diferença, chegou até nós. Tem um versículo onde Deus fala para Israel e serve para cada um de nós. Ele diz assim, olha, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu seguro vocês pela mão e digo, não fiquem com medo, pois eu ajudo cada um de vocês. Isaías 41:13. Depois Amém. você pode ler lá, na sua versão fala que eu te seguro pela mão e te ajudo. Então nós estamos de mãos dadas com Deus. Deus se importa conosco. E Ele é fiel, como Joel falou. Ele veio para nos purificar, para nos salvar. E precisamos nos submeter ao senhorio de Cristo. Por isso que, quando Marcos fala, né, que começa a maravilhosa história de Jesus, cada vez que nós conhecemos mais a Jesus, mais admirados ficamos, mais apaixonados ficamos, mais perto de Jesus nós queremos estar. Aí a gente fica assim, Pedro foi um felizardo. De vez em quando Jesus puxava a orelha dele, mas estava do lado de Jesus. Mas nós somos privilegiados, porque nós temos Jesus conosco. E ele prometeu que estaria com a gente até o final. Então você não precisa ficar triste, porque um dia você vai estar face a face com ele. Eu também. Assim nós esperamos. Alguém quer fazer mais algum comentário? Esperamos e acreditamos, né? É só ficar fiel até o fim. Algum Só comentar comentário? um pouquinho mais aí, a Betânia levantou a mão. Só comentar mais um pouquinho aí em cima do que o Sérgio falou, né? Realmente as pessoas nos rotulam pelo nosso passado, né, Sérgio? Eles não acreditam que Jesus nos limpou, que Jesus nos purificou. Por isso que eu falei, alguém teria coragem de abraçar depois esse ex-leproso, né? Porque eles falavam antes, sai daqui, imundo, sai daqui, né? Seu impuro. Então, abraçar o Edivaldo, aquele ex-alcoólatra, agora é crente, agora é falando de Jesus, né? Quer dizer, Jesus
tirou esse rótulo da gente, mas essa marca, essa coisa, parece que a gente vai ter que carregar pelo resto da vida, né? Porque as pessoas olham para a gente, né? E coloca e traz o nosso passado de volta. Aqueles que realmente não querem acreditar que Jesus nos transformou em uma nova pessoa, uma nova criatura, né? Então, quando alguém chega e fala assim, mas você era, outro dia a Monari falou aqui, né? Mas você não era assim, pai, né? Então, amém, né? Que você percebeu que eu mudei, né? Que Deus me mudou, me transformou, né? Então, isso é maravilhoso, saber que Jesus tem poder para isso, né? E as pessoas vão perceber, vão notar, e uma hora vai parar, né? Porque quando ele vai falar, outro vai dizer, não, 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 ele até poderia ser assim, mas eu conheço ele, né, muito bem agora, e ele não é essa pessoa que está falando, não. Ele pode até ter sido, mas agora não é mais, né? Então é isso, né? Abraçar um ex-tudo e abraçar uma nova criatura, um servo de Deus, assim como nós. É isso que nós devemos fazer na igreja. Não ficar perguntando quem era a pessoa. Ele é um servo e é um irmão e pronto. Acabou. É uma coisa interessante e muito importante. As pessoas do mundo, as pessoas que estão lá, que te conheceu antes, elas vão até ter esse senso aí de crítica, de acusação e tudo mais. Mas isso não pode acontecer na igreja. O irmão se tropeçou, se escorregou, ele agora está arrependido, se arrependeu. Como você acabou de falar agora, nosso irmão, abrace com calor, não tem que ficar olhando para ele tomando a ceia ou ministrando, não, agora realmente é uma pessoa que foi lavada, purificada pelo sangue de Cristo, arrependida, né? Então, assim, a igreja precisa realmente fazer a diferença. Por que a igreja caiu na simpatia do povo em Atos 2? Porque vivia de uma maneira diferente. Se a gente viver igual as pessoas lá de fora, ou melhor, com as pessoas do mundo, qual é a diferença que vão fazer na sociedade? Nenhuma. Então, chegou um de fora, olha que interessante que é o ser humano. Você está lá, estou na Bíblia, né? Vamos pegar aqui o Sérgio. Está na Bíblia com o Sérgio é um mentiroso, o Sérgio é um enganador, mas o Sérgio agora decidiu se converter a Cristo. Fazemos maior festa. O Joel já é cristão há um tempo. O Joel tropeçou, mas arrependeu e confessou seu pecado. Por que distanciar do Joel? Não, é amar o Joel da mesma forma, é abraçar da mesma forma, é se importar do mesmo jeito, né? Pode falar, Sérgio. É a parábola do filho pródigo, né? O irmão que nunca saiu de perto do pai se incomodou com o que voltou, né? Ao invés dele se alegrar, né? Como completa essa mensagem de Jesus, né? E ele disse para o pai dele, poxa vida, eu estou com o senhor aqui, nunca te deixei, nunca te abandonei, né? E o senhor não fez uma festa. E o pai diz o quê? Poxa, vem comemorar comigo, porque esse nosso filho, esse meu filho, esse seu irmão, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É por isso que é muito sério quando a Bíblia diz, né, que há maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por todos os que continuam firmes, né? E a gente não pode esquecer disso. É por isso que Jesus teve grande compaixão do leproso. Amém. Que a gente possa aprender e não deixar de tocar nas pessoas. Vai no fundo da alma e vai curar todas, como nós somos curados. Agradeço aos irmãos, que bom que a gente pôde refletir. Depois leiam lá todo o capítulo 1 de Marcos, que é uma história muito bonita, e você pode refletir em várias situações que Jesus fez. É como nós vimos ontem, né? Parece que é no mesmo dia, mas você vai ver que Jesus foi passando em algumas cidades, alguns lugares, e as pessoas foram chegando, as pessoas queriam estar com Jesus. As pessoas precisam querer estar com a gente. Por isso, nós precisamos fazer a diferença na vida das pessoas. Com um abraço, com um toque, com um sorriso, e realmente, assim, se importar com elas, porque a pergunta é a mesma. Você quer? Nós queremos. Então, faça a diferença. Porque nós somos chamados para imitar Jesus. Nós fomos chamados para ser santos. Nós somos chamados para sermos perfeitos como Jesus é perfeito. Mas como Paulo disse, né? Tem em vocês, lá em Filipenses, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe
Peço ao irmão Joel que ore a Deus por nós. Joel? Ô, irmão Avaí, eu gostaria de passar para outro irmão, porque hoje eu preciso de oração, tá? Eu preciso de oração hoje, porque hoje eu fiz uma bateria de exames dos olhos e foi constatado um aumento de pressão, né? De pressão do olho, não é a pressão arterial, a pressão do olho. E eu já tive um problema há 5 anos atrás, que inclusive praticamente a visão esquerda eu não tenho, eu tenho 10% só. Houve um derrame no fundo do olho e prejudicou a visão esquerda. E a pressão do olho aumentou e eu vou começar a usar remédio a partir de amanhã. Aí eu gostaria que os irmãos orassem para que Deus possa estar me ajudando aí nessa batalha aí, para que as coisas dê tudo certo. Pode ser? Vamos orar sim. Vou pedir ao Edivaldo para orar, mas nós vamos estar orando por você, tá, irmão? Edivaldo? Oremos. Pai amado, Pai querido, muito obrigado uma vez mais por esse momento, por essa reflexão, por esse grande exemplo, uma vez mais, do teu Filho amado Jesus, com sua grande compaixão, com sua grande misericórdia para com a humanidade, realizando curas, milagres, e sem perguntar o que aconteceu, sem se importar com o que a pessoa tenha feito, pela sua misericórdia, pelo seu amor, ele fazia, porque ele era constrangido, Pai, com esse amor que ele tem com as pessoas. Nesse momento, o nosso irmão Joel, Pai, coloca diante de Ti uma situação que ele vem passando, que já passou um tempo atrás e que voltou novamente, que o Senhor possa ser com ele, que o Senhor possa fortalecer, e se for o Teu querer, como vimos nessa passagem, que o Senhor possa livrar ele de todo essa enfermidade, que não precise passar por nenhuma cirurgia, e se for o caso de precisar, que o Senhor coloque diante dele um médico correto, que possa surgir de uma maneira como a medicina, que também o Senhor colocou para nos ajudar, possa ser feito em prol dele. E tantas outras pessoas no mundo inteiro, né, Pai? Quantos servos teu, Pai? Quantas pessoas têm colocado diante de Ti as suas enfermidades, pessoas sofrendo com câncer, pessoas sofrendo com tantas coisas. Esteja com cada um, Pai. Esteja nesse momento com cada um de nós também. Nos dê uma boa noite de sono e que o Seu Santo Espírito possa estar conosco, para que possamos realmente refletir sobre o que vimos aqui hoje, sobre o que aprendemos e colocar em prática. Em nome do Teu Filho amado Jesus, oramos agradecidos por tudo. Amém, Senhor. Amém.